Ontem foi bonito no Independência, o torcedor compareceu, se mostrou lá o torcedor atleticano genuíno, mas nem tudo foi notícia boa, não. Apesar da vitória do Atlético, a polícia prendeu são 2 ou 12? 2 cambistas e 12 flanelinhas no entorno do estádio Independência. Acompanhe aí. A operação foi realizada pelos militares do 16º Batalhão da Polícia Militar no entorno do estádio Independência. O objetivo era combater os cambistas. Os militares avistaram 2 pessoas em atitude suspeita. No momento da abordagem, foi encontrado com eles 24 ingressos e aproximadamente R$ 3.200. Sargento, foi feito um trabalho aí todo elaborado pela Polícia Militar e nas proximidades aqui vocês fizeram aí a prisão de 2 pessoas vendendo ingresso e também 12 flanelinhas foram detidos. Sim, os militares da seção de inteligência fizeram um monitoramento desses autores que nos repassou as informações, nós fomos até o local e realizamos a prisão dos autores. Agora, com eles, vocês encontraram todos esses materiais, parte desse ingresso estaria escondido em uma moto? Sim, o material estava bem escondido em uma moto, mas como os militares estavam atentos e já monitorando esses autores, conseguimos lograr êxito na operação e localizar os ingressos que estavam escondidos. Agora, com relação aos flanelinhas, sargento, foram 12 pessoas detidas, já encaminhadas para a delegacia. O que eles estavam cometendo? Sim, eles estavam cometendo o crime de exercício irregular de profissão. Todos foram conduzidos à delegacia para as providências de polícia judiciária. E bem na porta do estádio, os militares prenderam esses 2 jovens que estavam vendendo ingressos a preços acima do normal. Vamos conversar com eles aqui para entender o que aconteceu. Meu jovem, o que aconteceu lá? Quanto você estava vendendo ingresso lá? E você, meu jovem? Qual é o seu envolvimento aí? Tem nada para falar, não? Agora, os 2 aqui presos, com os outros 12 flanelinhas que estavam trabalhando de forma irregular, agora serão encaminhados para a delegacia e vão ficar à disposição da Justiça. Pois é, essa é uma figura, Feller, os meninos da bancada, que precisa ser extirpada dos estádios. Concordam comigo? Meu caro Jacques, o tal do flanelinha, com devido respeito, e do cambista são 2 pragas. Os camaradas só te incomodam, só tentam te extorquir, porque em muitos casos é extorsão, que é crime, e é complicado, a gente só vê isso no Brasil. A gente não consegue banir esse tipo de coisa no Brasil, é impressionante. Aliás, parece que as autoridades são coniventes em relação a isso, é impressionante, só acontece no Brasil. Agora, o Fael esteve no estádio ontem, presenciou os cambistas lá, com um punhado de ingressos. Muitos ingressos, e como eu falei aqui no começo do jogo, eles tinham tantos ingressos que começaram a jogar pro alto. E pediam R$150 num país onde o salário mínimo é R$600. O PC também vive isso todo dia, né, PC? Com certeza, só que é o seguinte, eu tenho certeza que ontem lá tinha muito mais flanelinhas. Falaram 12, acho que tinha uns 12 mil, não é isso, Fael, que tinha no campo? 12 mil flanelinhas lá flanelando. Pra falar sério, seria bem mais fácil se o Atlético organizasse as vendas de ingressos como faz com o seu torcedor no estádio inteiro. Aí tava fácil. Muito bem dito, garotos. Jacques Léo, bom trabalho para você, um abração. Obrigado, um abraço a vocês e obrigado mais uma vez por essa gostosa participação que a gente sempre faz esse bate-bola aqui, é muito gostoso, legal? Um abraço, boa tarde para vocês. E você em casa que acompanhou o Golaçou, que acabou de ver essa matéria aí sobre os flanelinhas, o que você acha? Quero a sua opinião também, de repente você pode mandar o seu e-mail aí lá pro Golaçou, então aqui pro Me Chama que eu vou também. Você concorda com a participação dessas pessoas? Você que quer ir ao estádio, levar a sua família, levar o seu filho, de repente para o carro, tem lá um cara te constrangendo, ou você dá uma grana para ele, ou então você corre o risco de ver o seu carro quebrado, arranhado, enfim. Como é que você vê essa situação? Mande um e-mail pra gente, me chama que eu vou @band.com.br. Quero sim a sua participação. E começamos o programa falando de um incêndio em um hotel desativado localizado no bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Grande Belo Horizonte, que terminou com 60 pessoas intoxicadas durante a última madrugada. As vítimas são funcionários de uma empresa de construção civil que usava o antigo estabelecimento comercial como alojamento. Houve muito pânico e correria. Quem esteve lá foi o repórter Erickson Martins, acompanhado do cinegrafista Michael Stallone, que foram os primeiros a chegar no local e acompanharam todo o drama das vítimas e o desespero de trabalhadores que tentavam salvar os próprios companheiros. Veja essas imagens aí que são exclusivas. Acompanhe aqui no Me Chama que eu vou. Madrugada de quinta-feira. Eles estão arrombando a porta para que as pessoas possam sair. Um momento tenso, um momento muito crítico aqui. A prioridade aqui é o salvamento das pessoas. Os militares do Batalhão Rotan deram aqui o primeiro combate, retirando as pessoas
de dentro do alojamento. E segundo informações, tem mais pessoas presas dentro dos quartos. São amigos das pessoas que estavam trabalhando, dormindo. É, o Ronaldo, meu amigão, velho. Tem muitos amigos seus lá dentro? Tem muitos amigos nossos, velho. Companheiro de quarto meu, eu perdi ele. Nós saímos juntos, eu não vi mais. A fumaça tomou conta de... Escureceu tudo. Escureceu tudo, eu não vi ele mais. Pessoas desesperadas. Tem bastante gente lá em cima lá, não sei nem como eu saí lá de dentro não, cara. Lembra o que aconteceu? Tava deitado, dormindo, não lembro mais de nada não. Por trás do prédio, a angústia das pessoas que estão presas dentro dos quartos. Olha só, gente, o pedido de socorro. O fogo. Eles estão usando uma escada. Aí para as pessoas poderem atravessar. Momento crítico. Muitas pessoas estão presas nos quartos, nas janelas. As pessoas estão ali. Agora é momento de muita calma. Olha só, todos os quartos estão saindo muita fumaça. Eles estão fazendo a travessia ali. Olha só, mais uma pessoa sai neste momento. Um ajudando o outro. Tem muitas pessoas trancadas dentro dos alojamentos. Cerca de 60 funcionários estão presos, ficaram presos dentro dos quartos. Quando nossa equipe chegou ao local, muitos já estavam na rua. Uma viatura da Rotan que passava, parou e fez o primeiro combate. O pessoal da Polícia Militar estão entrando aqui para tentar retirar as pessoas que estão aqui dentro do alojamento. A fumaça muito forte. Os militares vão alertando as pessoas que estão dentro do alojamento. Um incêndio de grande proporção. Os militares vão alertando as pessoas que estão dentro do alojamento. Os militares da Rotan estão aqui, combatendo aqui. E agora aqui é o seguinte, é aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros. Os militares tiraram as pessoas aqui rapidamente. A fumaça está aumentando. As pessoas estão chamando os colegas deles aqui, ó, que são presos aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Neste momento, os colegas pedem... As pessoas estão pedindo para os colegas esperar. As pessoas estão agora tentando arrombar ali. Os militares acionaram o Corpo de Bombeiros e algumas pessoas estão sendo retiradas. Paredes estão sendo quebradas, os vidros estão sendo quebrados e as pessoas estão tentando sair. Neste momento ali, ó, a porta, o portão está sendo arrancado para facilitar a saída dessas pessoas. Vocês fizeram o primeiro combate aí, tiraram as pessoas o mais rápido possível de dentro. A gente tentou fazer o que estava ao nosso alcance, né? Porque também não adianta a gente tentar entrar lá e ser mais uma vítima, né? Infelizmente. Eles estão chamando as pessoas aqui porque possivelmente são colegas. Por causa da fumaça, só que não tem como a gente ter acesso lá. Eu tô pedindo para eles para permanecer lá em cima. Os militares do batalhão Rotan estão tentando acalmar as pessoas aqui. Muitas estão dentro dos quartos. Neste momento, a gente percebe que a viatura do Corpo de Bombeiros já está fazendo o retorno para atender aqui esta ocorrência. Neste momento, os militares do Corpo de Bombeiros acabam de chegar aqui para atender essa ocorrência. A tentativa agora, a prioridade é pela vida. Neste momento, os militares do Corpo de Bombeiros vão assumir a ocorrência porque a fumaça é muito forte. Eles estão presos lá dentro. Eles estão batendo na parede, pedindo por socorro. Os militares tentam acalmar as pessoas que estão aqui fora. Neste momento, o carro-tanque do Corpo de Bombeiros com 25 mil litros de água chega aqui no local para dar suporte às outras guarnições. O foco é no interior do alojamento e os trabalhos continuam pela madrugada. Tem pessoas lá em cima tentando quebrar a porta para ter acesso às pessoas que estão presas dentro do alojamento. Os militares do Corpo de Bombeiros chegaram aqui no local, unidade de resgate
Não se sabe se tem pessoas ainda mortas dentro dos quartos. Eles estão ali quebrando a porta com a marreta. Os próprios trabalhadores estão quebrando a porta para que pessoas possam poder sair. Situação muito crítica aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os militares do Corpo de Bombeiros se preparam neste momento para poder entrar nos prédios. São vários alojamentos, são vários prédios ao lado um do outro. A situação aqui agora está mais contida, mas tem muitas pessoas presas dentro das casas. Os trabalhadores estão apavorados, assustados, não sabem a situação que se encontram os colegas. Muitos estão emocionados, chorando bastante. E agora é aguardar o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros, que vai entrar no prédio e fazer o resgate dessas pessoas. Mais pessoas estão sendo retiradas neste momento pelos militares do Corpo de Bombeiros. As pessoas que estavam presas no quarto foram retiradas. Os bombeiros conseguiram ter acesso. Situação complicada, irmão. Que susto foi esse? Os velhos pegou fogo do nada, nós dormindo aí, do nada a fumaça começou a chegar em nós. Na hora que nós saímos, já tinha gente caindo no corredor afora, a gente desesperado. Tá doido? Nasceu de novo. Nasceu de novo. Nasci de novo. Outra pessoa. A gente vê no interior da ambulância, o rapaz se prepara para receber oxigênio. Foi grande a inalação de fumaça e a preocupação agora é pela vida, pela saúde dessas pessoas. O Tenente Warley se prepara mais uma vez para entrar dentro do prédio. Tenente, o senhor teve acesso outras vezes, como é que está a situação no local lá? Bastante fumaça, irmão, dificuldade enorme de respirar o pessoal lá, viu? A princípio já dá para precisar o que poderia ter causado esse incêndio? A princípio não, vai só a perícia no local aqui que vai poder definir. O foco já foi localizado, Tenente? Já está sendo combatido, inclusive. Neste momento, o militar do Corpo de Bombeiros estão separando as pessoas, os companheiros de quarto, para saber se está faltando alguém, se alguém ficou ainda dentro do alojamento. Neste momento, eles vão chamando um por um e tentando localizar os companheiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no porão e subiu para os andares. O bombeiro ainda confirmou: não havia saída de emergência. A princípio é uma única saída. Uma única saída. Extintores a gente encontrou no corredor, alguns extintores, mas não deu para avaliar se estavam ainda com validade, se tinha carga. Gente, ontem eu falava aqui que nós precisamos aprender, às vezes, se a gente não aprende por amor, a gente aprende pela dor. E que a gente precisa aprender com algumas tragédias, como aconteceu em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, em que 240 pessoas morreram. E aí, essa história aí, o relato feito por essas pessoas, o desespero delas para deixarem esses alojamentos, são 60 trabalhadores, estavam dormindo. Uma única saída, fumaça, isso te lembra alguma coisa? Uma única saída, muita fumaça. A empresa, inclusive, até agora, não se manifestou. Esses trabalhadores são pessoas que estavam alojadas nesse espaço aí, nesse ambiente. E a minha pergunta é um ambiente adequado para que essas pessoas estejam? É o melhor lugar para que elas estejam com uma única saída? Você viu aí o desespero dos trabalhadores? Gente saindo com fumaça. Que tipo de fumaça era essa? E se o produto que estivesse lá embaixo, né, como a gente viu lá em Santa Maria, a queima daquele telhado, daquela espuma, que é extremamente tóxica e acaba matando a pessoa em menos de 5 minutos, como a gente já está contabilizando quase 240 pessoas mortas. E aí a gente não está falando de pessoas mais velhas, a gente está falando de gente jovem, que tem um pulmão resistente e que nem por isso conseguiu resistir a essa situação. Imagina ser uma fumaça de um produto tóxico, que pega fogo e acaba matando 60 pessoas. Estaríamos aqui contabilizando uma nova tragédia, dessa vez em Minas Gerais, Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Felizmente, eu tenho aqui que parabenizar o trabalho, primeiro,
E é engraçado, eu fico muito feliz porque a gente fala uma coisa num dia e no dia seguinte a gente constata isso nas imagens. Batalhão do Corpo de Bombeiros esteve presente, estava lá fazendo missão dele, esses homens valorosos e, sobretudo, os homens da Rotan, que têm a função de fazer o patrulhamento na região, que viram a situação, presenciaram o ocorrido e se dispuseram a entrar, a colocar. Você viu um policial militar ali, bufando, não sabia nem o que ele estava respirando, mas a preocupação desses homens, sabe qual que é? Salvar vidas. Preservar a vida humana, porque é o único bem que nós temos. E aí, gente, nós temos que ser responsáveis quando a gente coloca um grupo de trabalhadores dentro de um estabelecimento como esse, que só tem uma única saída, num lugar que você não sabe de onde está pegando fogo, Olha essas imagens aí, gente. Olha essas imagens. Será que a gente vai aprender com a tragédia alheia? Quando é que nós vamos aprender? Será que a gente precisa contabilizar 34 mortes nas rodovias para entender que nós precisamos dirigir com mais prudência, que a gente não pode fazer uma curva? Eu não estou dizendo aqui que as estradas são as melhores possíveis. Não são. A BR-040 ontem, onde morreu aquelas 5 pessoas, inclusive uma criancinha de 2 anos, é uma estrada que já deveria ter sido melhorada há muitos e muitos anos. Mas se os nossos governantes não fazem, cabe a nós, cidadãos, seres humanos, fazermos a nossa parte. Evitarmos situações dessa natureza. Agora o trabalhador está lá, querendo, olha lá, as pessoas todas sujas, acordaram na madrugada, 2 horas da madrugada, acordaram aí assustadas, apavoradas, salve-se quem puder, um pisa em cima do outro. Isso te lembra alguma coisa? Quando a gente abriu aquele negócio, aquela situação lá daquela boate lá, a imagem que correu o mundo foi de pessoas jovens, um agrupado sobre o outro. E nessa hora, salve-se quem puder. Agora eu quero destacar aqui também, valorizar aqui o trabalho do Erickson, repórter Erickson Martins, e também as imagens feitas pelo cinegrafista Michael Stallone. Belo trabalho, imagens que foram feitas em primeira mão para você, porque eles foram os primeiros a chegar. Não que a gente se contente com isso, porque a gente quer ver notícia. Transmitiram bem o desespero, mostraram de forma humana a realidade, a dificuldade das pessoas que aí, olha, estão lutando pela vida. Cabe, então, aos responsáveis por essa situação aí darem a cara aí para bater, né? Para mostrar. Por que foram colocados ali? De que forma? Foi observadas as condições para que esses seres humanos pudessem dormir em paz, em segurança? Fica aqui essas perguntas, né? Aliás, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o engenheiro para entender um pouquinho dessa história, o engenheiro do CREA, para entender um pouquinho algumas coisas que às vezes me faltam. E vamos falar de uma outra tragédia também, uma outra tragédia, a perda de uma vida, mas já já a gente fala sobre isso. Aliás, é agora, né? Uma mulher de 48 anos morreu por causa do desabamento de uma marquise, gente, uma marquise. Foi aqui no bairro União, na região nordeste da capital mineira. Ela estava esperando um ônibus na hora do incidente. Acompanha aí a reportagem. Na porta do prédio, as marcas de sangue. O corpo da vítima ficou embaixo dos escombros. Marta Ribeiro Quadros Pinto, de 49 anos, esperava o ônibus neste ponto para ir ao trabalho quando a marquise desabou sobre ela. Não houve tempo de escapar. No local, os filhos estavam inconsoláveis. Jefferson recebeu uma sacola com os pertences da mãe e chorou muito. Nunca imaginava, né? Porque o prédio novo, recente, não é uma coisa que seja normal, né, acontecer. O acidente foi por volta das 6h30 da manhã. Na hora, segundo testemunhas, havia 4 pessoas no local, mas só a vítima estava embaixo da marquise. Segundo a Defesa Civil, toda aquela estrutura tem 30 metros de comprimento, 1,20 de largura e um peso aproximado de 8,5 toneladas. Sônia trabalha bem em frente ao prédio e só ouviu o estrondo. Eu ouvi o barulho, saí correndo para ver o que tinha acontecido, pensando que o ônibus tinha entrado nas lojas, e vi as pessoas desesperadas correndo, e fui lá e olhei, vi o sangue da dona e saí de lá em choque, tremendo, chorando, desesperada também, né, que eu pensei que era a senhora que tinha tomado café aqui comigo. Ela também confirmou que a marquise do prédio, que tem 9 andares, foi instalada depois que o edifício estava quase pronto. Depois da obra toda pronta, foi colocada a marquise. Você pode, se olhar o projeto da obra, vai ver que isso não existe no projeto. Foi com a máquina furando e não sei o que eles fizeram para emendar cimento no cimento, sei lá. A perícia esteve no local. O corpo de bombeiros precisou quebrar o concreto para fazer a retirada do corpo.
O construtor vai ser auxiliado com outros equipamentos, marteletes para quebrar ou alguma outra empresa que quiser ajudar para poder levantar isso aí, porque para retirar esse material aí, inclusive para levar embora, não é nossa responsabilidade, a gente vai ajudar a retirar a vítima e tudo mais. O prédio ainda não tinha sido inaugurado. As causas do desabamento vão ser apuradas. O que se sabe é que a estrutura não suportou o peso da marquise. A área externa em volta do prédio foi isolada para evitar novos acidentes. A preocupação é com essas fachadas no alto do edifício. Nós recomendamos ao responsável técnico que envie à Defesa Civil, no prazo de 3 dias, um laudo de estabilidade e que assegure a segurança da edificação. Até que isso seja feito, as fachadas deverão ser interditadas em razão da necessidade de se prevenir outras quedas de materiais e, novamente, outros acidentes. Pois é, a segurança do prédio, a segurança da marquise, a segurança do estabelecimento. A gente está falando aqui de prevenção. 2 palavras que foram colocadas na boca desse cidadão aí, que é da Defesa Civil. E a vida dessa senhora volta atrás? Tem preço, gente, a tristeza e a dor dos 3 filhos, chorando ali a mãe debaixo de uma marquise de 8 toneladas? Qual é a dor que esses jovens... Qual é a dor desses meninos aí, gente? Ver a própria mãe voltando do trabalho e, de repente, ver a mãe morta debaixo de uma marquise de 8 toneladas. Gente, é desesperador. Eu não consigo nem imaginar o tamanho da dor dessas pessoas. Não consigo nem imaginar, mas a gente está falando do quê? De um prédio que foi construído com uma marquise que caiu de um prédio feito por engenheiros, profissionais que são qualificados para isso. Deixa eu conversar ao vivo, porque eu quero entender essa história. Nós estamos ao vivo com o Clemenceau Quiabe, que é presidente do CREA Minas. Clemenceau, boa tarde para você, obrigado pela presença aqui no Me Chama Que Eu Vou. Eu queria entender o seguinte, o que pode ter acontecido para uma marquise desse tamanho desmoronar dessa forma assim? Boa tarde. Boa tarde, eu só vou fazer uma pequena correção. Eu sou vice-presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, que é o IBAP, que cuida das partes das perícias que são feitas em acidentes em obras de engenharia. Sem dúvida nenhuma, está feita então a correção. No caso, não é comum a marquise nova cair, não é. Normalmente as marquises que acidentam, e não são poucas, são aquelas marquises mais antigas, onde a marquise ela tem uma característica dela não ter o pilar, né? Então ela fica, a gente chama em balanço, ou seja, todo o peso é suportado por esse lado, que é engastado na estrutura. E esse lado fica então em balanço, suportando o peso. Então quando coloca uma placa, ou então quando não dá manutenção e a chuva vai penetrando, dá muita infiltração, a água vai acumulando aqui em cima, ela vai desgastando com o tempo, oxidando o ferro, e ela costuma cair a marquise mais velha. A marquise mais nova é muito difícil, é uma raridade. Agora, tem alguma influência, Clemenceau? Porque a gente viu ali no depoimento da matéria, uma senhora que trabalha em frente, dizendo o seguinte, que a marquise foi construída depois que o prédio foi estabelecido, foi erguido. Isso pode ter alguma influência? Sim, total. Eu acabei de chegar do local, a gente acompanhou durante a manhã toda lá o pessoal da Defesa Civil também. E o que ocorreu lá, evidentemente, foi uma obra feita a posterior, ou seja, depois da edificação montada, e o trabalho pericial vai ser identificar a compatibilidade do projeto da marquise com o projeto do edifício. Certamente numa obra nova aqui houve ou 2, né? Ou 1 ou 2 falhas combinadas, ou seja, projeto, execução ou as 2 juntas. Nesse caso, a gente está falando da perda de uma pessoa. E isso aqui é o pior da história, quer dizer, dinheiro, bens, materiais, a gente compra, enfim. A vida humana não volta. Essa senhora jovem deixou os filhos aí, quer dizer, uma cena terrível, lamentável. Agora, Clemenceau, um engenheiro dessa obra, ele pode ser responsabilizado diretamente por essa prática? Porque imagino que ele tem uma corresponsabilidade com essa construção. Não, total responsabilidade. O CREA ainda não conseguiu o levantamento do CREA em relação à existência ou não de engenheiro responsável técnico. Informações no local falavam desse engenheiro, mas que estava fora de Belo Horizonte. Se não houver engenheiro, a responsabilidade é do proprietário da obra junto com o encarregado ou mestre de obra. No caso da existência do engenheiro, ele anotou a obra, que chama um documento que chama ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que é feito junto ao CREA. Então esse engenheiro ele passa a ser responsável civil e criminalmente por tudo que aconteceu e ainda corre o risco de ter o seu registro cassado, ou seja, ele deixar de exercer a sua profissão de engenharia. Agora, a obra, Clemenceau, estava regular. Isso tem alguma implicação também ou não? O fato da obra estar regular, ter sido reconhecida e até mesmo aprovada pelos conselhos aí, de responsabilidade? Sim, o fato da obra ser regular é um indício positivo em relação a alguns aspectos, ou seja, não era uma obra clandestina, né?
Mas isso não tira a responsabilidade do engenheiro, caso realmente exista um engenheiro responsável técnico. Eu acredito que sim, porque se a obra estava regular, não tinha jeito dela estar regular sem ter um engenheiro responsável técnico. Não tira a responsabilidade dele sobre os atos que ele praticou. Agora, Clemenceau, só rapidamente uma última pergunta para você, que acho que é até uma reflexão que eu gostaria de fazer junto com você, que eu acho que o telespectador aqui do Me Chama Que Eu Vou também tem essa expectativa. Sim. A gente viu aí, no início da reportagem, você estava acompanhando também o programa, a gente viu aí a questão dos rapazes, os 60 homens trabalhadores presos, e a gente relembrou muito, de uma forma muito próxima, a tragédia lá no Rio Grande do Sul, lá naquela boate, e agora essa história de uma marquise caindo. A gente está precisando conversar um pouco mais sobre a questão da prevenção, não é isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Existe, inclusive, depois daquele acidente do ano passado, tanto que caiu prédios em Belo Horizonte, no Caiçara, no Bonitis, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo que é um pedaço no Rio de Janeiro, existem vários projetos de lei, tanto em nível federal, quanto estadual, quanto municipal, que trata de um assunto extremamente importante, que é a inspeção predial. A inspeção predial, ela vai permitir uma inspeção por um técnico, ou seja, um engenheiro, tanto civil, mecânico, eletricista, em todas as áreas das edificações, para definir planos de manutenções e os riscos que ela corre, né? Então, a obrigatoriedade de uma inspeção predial permanente, assim como a gente vai ao médico com alguma frequência, a gente vai ao mecânico levar o nosso carro, o prédio nosso que a gente mora, que a gente trabalha, também tem que ser inspecionado regularmente para poder verificar qual que é o risco dele. Isso sim é prevenção. Pois é, tá bom então, Clemenceau, obrigado pela sua participação. Clemenceau Chiabi, que esteve aqui conosco no Me Chama Que Eu Vou, trazendo esclarecimentos, né? Claro que a gente não está aqui definindo a questão, muitas coisas precisam ser discutidas, mas mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e sempre que quiser é bem-vindo ao programa, porque o telespectador quer isso, esclarecimento, gente que mostra, que se mostra, que fala aquilo que o povo quer ouvir, responsabilizações, enfim. E o que pode ser feito para que a gente evite que tragédias como essa ocorram da perda de uma vida que, infelizmente, é um bem que não tem como se recuperar, não é isso? Pois não, estou à sua disposição também e vamos fazer uma pressão muito forte no Legislativo nosso para aprovar essa inspeção predial obrigatória para a gente poder prevenir e salvar algumas vidas aí. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde para você. E você de casa deve participar comigo. O que você acha dessa história também? A gente está aqui falando de prevenção, a gente tem escutado nos últimos anos, é acidente nas estradas, é acidente com queda de marquise, é gente presa dentro de prédio, onde não há prevenção de incêndio. Como é que você vê todas essas situações? De fato está faltando prevenção, cuidado maior? As autoridades fazem o papel dela, fazem ou deixam a desejar? Está com algum problema aí na sua comunidade, no seu bairro? É para isso que esse programa existe. Eu brinquei aqui hoje dizendo para os meninos aqui que a minha camisa parece camisa de tecido como é que é? De restaurante, que eles brincaram comigo, né? Mas esse programa está aqui para isso mesmo. É para servir você da comunidade, para conhecer o seu problema de perto e tentar buscar uma ajuda. É isso que a gente quer, ajudar você a solucionar os problemas ou pelo menos buscar junto às autoridades respostas e responsabilidades. Porque é isso que a gente quer, uma vida melhor, com respeito, com responsabilidade e que a vida, sobretudo o nosso bem maior, seja preservado. É isso? Então a gente vai para um rápido intervalo comercial. Participe lá comigo, me chama que eu vou, @band.com.br. Como é que você vê essas últimas tragédias que têm ocorrido no Brasil e especificamente aqui no estado de Minas Gerais e até na região metropolitana da capital? Quero a sua opinião. 3349-5315, a sua participação pelo telefone ou então mande lá através do endereço eletrônico a sua participação também, o seu pedido de abraço e já já a gente volta com muito mais aqui no Me Chama Que Eu Vou. Até já.